Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Na aula anterior, aprendemos sobre operadores e estruturas condicionais, que permitem a um programa tomar decisões. Agora vamos avançar um pouco e falar sobre repetição. No nosso cotidiano, muitas vezes precisamos repetir algo várias vezes, como contar itens, repetir cálculos. A mesma coisa acontece no algoritmo. Em muitos casos, precisamos executar a mesma ação várias vezes, e repetir o código manualmente não é boa prática. Então, ao invés de copiar e colar o mesmo texto diversas vezes, a gente pode colocar um único trecho de código dentro de uma estrutura de repetição. E então indicamos quantas vezes ele deve ser repetido. O for é usado quando a gente sabe exatamente quantas vezes algo deve se repetir. Ele funciona percorrendo uma sequência de valores, como uma contagem, por exemplo. Então, se eu quiser repetir oi 3 vezes, eu posso copiar e colar aqui 3 vezes e vai exibir aqui. Mas se eu quiser repetir ele umas 100 vezes, por exemplo, já dificulta mais. Então, a gente pode usar o for, onde for e em range 10. Aqui, o i é o nome que você dá ao contador. E no range é quantas vezes você quer repetir esse conteúdo. Então, quando eu executo, ele vai mostrar 10 vezes. Agora vamos fazer um código que printa os números de 1 a 5. Então, eu vou colocar for número em range. Nesse exemplo, o número vai receber valores diferentes dentro desse intervalo. É importante saber que ele começa a contar do zero. Então, se eu deixar só o 6 e executar, ele vai começar do zero e até o 5, porque aqui são 6 valores. Então, se eu quiser começar apenas do 1, coloco 1, vírgula, e o 6. Que aí ele começa do 1 até o 5. Também podemos exibir os itens de uma lista. Então, vou criar aqui uma lista de compras. Compras, recebe. A lista precisa estar aqui dentro. E para exibir cada item dessa lista, eu vou escrever for item in e o nome da lista, compras. E vou printar o item. Ele vai percorrer toda essa lista printando cada item. Então, quando eu executo, ele aparece uva, maçã e manga. Então, você pode usar o for quando você sabe quantas vezes você quer repetir algo ou quando quer percorrer uma lista, por exemplo. Agora vamos falar do while, que significa enquanto. Diferente do for, o while é usado quando não sabemos quantas vezes a repetição vai acontecer. Ela funciona enquanto a condição for verdadeira. Então, por exemplo, o número recebe 1 enquanto o número for menor
ou igual a 5, eu vou printar esse número e adicionar mais um a esse número. Enquanto o número for menor que 5, ele vai printar o valor do número e depois somar mais um ao valor. E é essencial definir uma condição de parada, porque caso contrário, o programa pode entrar no loop infinito. Então, se eu não adicionar o mais um aqui, o número sempre vai continuar sendo 1, sendo menor que 5, e vai criar um loop infinito, onde ele repete o 1 diversas vezes. Também existem comandos que ajudam a controlar a repetição, como interromper ou continuar um laço quando necessário. Então vamos usar um exemplo onde o usuário precisa digitar uma senha. Enquanto essa senha estiver incorreta, o código vai continuar se repetindo. Então, senha, colocar 0. Enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, vou printar, não vou colocar o input. Senha recebe input. Lembrando de converter para inteira. E vai pedir a senha correta. Eu vou executar. Esqueci dos 2 pontos. Digite a senha. Se eu colocar 5, vai pedir novamente. Então, quando eu coloco 1, 2, 3, ele para de executar. Eu também posso colocar uma mensagem aqui, fora da repetição. Senha correta. E aí, quando eu acerto a senha, ele me dá essa informação. Senha correta. Então, você deve usar o while quando você não sabe exatamente quantas vezes você quer repetir, e essa repetição depende de uma condição. Para finalizar, vamos a um exercício prático. A proposta é criar um programa que peça números ao usuário e continue somando esses valores até que o usuário decida parar. Você pode pausar agora e eu vou resolver o exercício. Primeiro, vamos definir as variáveis. Então, a soma e a condição, que é continuar. Então, enquanto continuar for igual a S, eu vou receber um número. Então, eu vou somar esse número, mais o totalizador, que vai ser a soma. E eu vou perguntar se ele quer continuar. E vou atribuir essa resposta à variável continuar, para se ela não for mais S, parar com essa repetição.
E se for essa, ela continua pedindo mais números. E vou indicar aqui para responder com S ou N. E no final, aqui fora da repetição, eu vou mostrar a soma. Então, print. A soma total é. E a soma. Vamos executar. Aí deu erro. Eu escrevi a variável errada. Pronto. Deixa eu colocar uns pontos. Digite o número 10, continuar. Sim. Outro número 50 e 60. Vou digitar não aqui. A soma total é 120. Esse exercício ajuda a entender como as estruturas de repetição funcionam na prática. E com isso, encerramos a aula de hoje. Na próxima videoaula, vamos aprender mais sobre funções e boas práticas em Python. Até mais!